Começando mais uma edição do Crente Raiz Podcast, começando aqui, né? Já pode compartilhar, quero pedir para que você compartilhe, já mande para todo mundo, comenta legal, tá? Mais uma edição aqui do Crente Raiz Podcast. Já queremos aqui agradecer os apoiadores desse podcast para manter, né, o podcast no ar. Temos aqui como apoiador Clay, da Barbearia do Clay. Temos aqui também como apoiador também Óticas Prisma, Pastor Lucas, ali da Avenida Mangalô. Também Sams, Proteção Veicular. Queremos aqui agradecer com muito carinho. Show de bola? Mais uma edição. Estamos aqui hoje com uma convidada que o Brasil todo já conhece, viu? É muito conhecido na internet, também na TV, né? No SBT e por aí vai. Estamos aqui hoje com Vitória Lima. Boa noite. Gente. Boa noite. Vitória Lima, muitos te conhecem na internet, muitos te conhecem através da música, mas quem é a Vitória Lima? De onde você veio? Quem são seus pais? Meu Deus. Primeiramente, oi para todo mundo. Como é que vocês estão? É um prazer imenso estar aqui. Obrigado pelo convite. Glória Desde que o Fagner entrou em contato com a gente, entrou em contato com meu pai, que está bem ali, a gente já aceitou para vir aqui. Mas pelas pessoas também que gostam de conhecer a história também. E para honrar o nosso compromisso, muito obrigada por estar aqui. É um prazer estar aqui no Crente Raiz Podcast. Oh, glória. Respondendo a sua pergunta, né? Amém. Olha, Ministério da Cantora Vitória, que sou eu. Isso. Começou já uns 13 anos atrás, quando eu tinha uns 6 anos de idade. Tudo começou com 6 anos? 6 anos de Muito idade. Faz tempo, um tempinho já. Rapaz. Só que, assim, uma dúvida que muitos têm. Sim. Nós não éramos cristãos, não nasci no berço evangélico. Pois conta essa história pra nós. Tá Como que bom. foi sua infância? Foi assim, a minha infância foi uma infância muito... Foi infância de criança mesmo, entendeu? Eu não era menina da igreja, meus pais não eram cristãos, então ali ia para a escola, até que chegou um episódio na nossa vida, que foi a morte do meu irmão. Sim. Meu irmão faleceu ali em 2013, e assim que meu irmão faleceu, nós encontramos o nosso refúgio em Cristo. Olha isso. Foi quando tem aquele ditado popular que muitos dizem, né? Quando não vem pelo amor, vem pela dor. Então, Deus, ele nos chamou pela dor, doeu muito, foi um tempo, assim, de guerra, de vento. A minha mãe teve depressão, ansiedade, o meu pai também sofreu muito. Meu pai era motorista do ônibus escolar da zona rural, que, para quem não sabe, sou do Pará, de Parauapebas, tá? Eita. Beijão para todo mundo aí de Parauapebas, minha família, Glória a Deus. todo mundo é de lá. Meu Deus. Todo mundo de Parauapebas do Pará. Abraço a todos aí de Parauapebas. Isso. Parazão. E lá no interiorzão, a gente morava 42 km da cidade de Parauapebas. Então, era da roça mesmo. E meu pai era motorista do ônibus escolar. Então, foi um tempo muito difícil para nós, porque é mais difícil, porque quem é cristão e passa pelo deserto, ali já tem ciência de que Jesus está no barco, que Jesus está com a gente. Agora, quando a pessoa não é cristão, não tem embasamento nenhum, não tem nenhum conhecimento bíblico, meu Deus. Sempre se pergunta por que aconteceu. E a gente sabe, hoje em dia sabe, né? Hoje em dia a gente sabe que aconteceu, que foi para a gente voltar. Voltar não, para a gente conhecer o amor de Jesus. E que sem Deus a gente não é nada. A gente estava construindo algo lindo, mas não tinha Jesus. Então Deus foi lá e destruiu todos os nossos sonhos materiais do momento lá de 2013 e fez tudo novo. Traçou uma nova caminhada para mim, assim, do nada comecei a cantar. Gente, foi muito do nada mesmo, assim. Continua, tá? Não sei se você já vai ter uma pergunta já aí. Pode continuar, Vitória. Continuando, né? Meu irmão faleceu, aí a gente Quantos anos que ele tinha? Ele tinha 12 anos de Criança idade. também, cara. Criança também. Ele morreu no mês de fazer 13 anos. Sim. Então foi um baque muito grande para minha mãe. Uma pena que Ele não é filho do meu pai, ele era enteado do meu pai. Sim. Mas era filho ali mesmo também, era um menino muito bom, amoroso, todo mundo gostava dele. Então foi tipo assim, um baque muito grande mesmo. Ninguém espera, né? Ninguém está preparado. Ninguém está preparado. Foi quando Jesus entrou em cena. Meu Deus, conta isso para nós. Jesus entrou em cena.
A gente estava ali naquele pós-luto, passando muito difícil. Minha mãe com depressão, ansiedade Prova, e tal. né? E foi quando, na minha família é muito grande, eu tenho 23 tios. 23 tios, meu 23 Deus. tios. Família grande. 10 por parte de pai e 13 por parte de mãe. Sim. Desses 13 tios por parte de mãe, eu tenho um tio que se chama Perisvaldo. Perisvaldo. Beijo, tio. Alô, Perisvaldo. Alô, Perisvaldo, aquele abraço. Perisvaldo. Não, Eu não vou... Se minha mãe tivesse colocado meu nome de Perisvaldo, eu fico imaginando. Meu Deus. Na Mas eu já escola. perguntei pra minha avó. Vó, esses nomes diferentes, porque o nome da minha mãe é Ilka. Ilka Joceânio. Beijo, mãe. Ela não tá aqui, Dona mas um Ilka. beijo, mãe. Dona Ilka. Ilka Joceânio. O povo só chama de Joceânio. Ela não Sim. gosta do Ilka. Aí eu perguntei pra minha avó, Hoje tu apanha, menina. esses nomes... Do nada mudando o assunto, mas é por motivo bom. Amém. Falei, vó, esses nomes... Minha filha, eu não dei nome de nenhum, não. Era as madrinhas que dava na época. Ai, olha aí aí. o povo juntava, dava, ela falou, lindo, botava aqui. Vamos inventar um nome aqui. Aí eu fui pra roça lá, gente, pós-luto, pra esparecer a cabeça. Sim. Cabeça muito cheia, aflita. Foi quando a gente foi pra casa do meu tio, Perisvaldo. E lá era muito bom pra mim, pra gente, porque lá tinha culto o dia todinho da semana. Vocês não sendo crente ainda, mas tinham os cultos. A gente estava ali crente, entendeu? A gente tinha aceitado Jesus, já estava começando a ir para a igreja. sim. Não No era início, né? algo assim, tipo, meu Deus, já estão ali. Não, a gente Entendi. estava começando aquela mudança, entendeu? Vocês sabem, a mudança de quando a pessoa não está na igreja e do nada vai para a igreja. É difícil essa mudança, muito Sim. difícil. É uma decisão. É uma decisão de vida, né? Vai mudar a sua vida. Quando você Isso. entrega a sua vida para Jesus, é uma mudança total, mudança completa. Verdade. Aí foi quando a gente foi passar lá os dias. Foi passar um final de semana, né, pai? Uma semana lá. E lá tinha culto todo dia. E lá eu tinha muito primo. Esse meu tio Perisvaldo tem um monte de filho. Sim. Muito E fiel. Os meus multiplicar na terra. primos multiplicaram. Ele ouviu direitinho. Ele era cristão. Lá na igreja, a gente foi pra lá e tinha culto. Aí, o culto era à noite. O meu tio falou de manhã pra mim, Vitória, eu vou te dar uma oportunidade pra você cantar. Você já cantava? Não, nunca Não tinha cantava. cantado. Foi a minha primeira vez cantando. Olha isso. Voltando aqui, o meu irmão que faleceu, ele cantava na igreja. Olha. E ele era o único cristão de dentro lá de casa. Então ele... Meu Nossa. pai não era crente, minha mãe não era crente, eu não era crente. Só o meu irmão que era cristão. Meu Deus, foi pra Entendeu? glória. Então, hoje em dia a gente fica em paz, a gente não fica aflito, porque a gente sabe que nós vamos se encontrar de novo, Eita, só que glória. com outro corpo, né, glorioso, para honra e Glorificado. glória do Senhor Jesus. Isso. Então lá, meu tio falou para mim, Vitória, você vai cantar hoje à noite. Eu falei, meu Deus do céu, eu nunca cantei. Aí eu fui lá nas minhas primas, que já tinha crente, né, cristã, E cantava, já tinha né? o costume de cantar e tal. Eu falei, olha, eu vou cantar. Me fala um hino aí. Elas me deram, ó, esse CD aqui é bom, CD aqui é bom, Você tu vai se lembra? gostar dos hinos. Eu não vou lembrar o nome da cantora, eu lembro do pedacinho do hino. Pois já Chegou canta. lá, ó, ele vem sobre as nuvens do cavalo branco, em glória revestido aparecerá. Só sei esse pedaço também, Eita, o resto glória. eu não sei, sumiu. Aí eu canto, esse hino que eu escolhi foi o primeiro da faixa. Olha isso. O pessoal da internet já achou, porque já contei esse testemunho Sim. também, o povo achou que esse hino aqui dessa Esse hino. cantora. Olha aí, pode pesquisar, galera. Coloca nos Pesquisa comentários gente. aí. Ele vem sobre as nuvens no cavalo branco. É desse jeito o hino, tá? Aí eu cantei, escolhi, eu falei, esse hino que eu vou cantar. Passei o dia todinho ensaiando com minhas primas. Decorou. o hino. Decorou. Aí o CDzinho tinha copiazinha, né? Lá, Sim, antigamente, aquele tinha. CD mais chique. Era. Tinha copiazinha. Peguei a copiazinha letra. na hora do culto, esperei minha oportunidade. Meu tio me deu oportunidade. Detalhe, a gente nunca tinha costume de ir em igreja cristã. Sim, Nenhuma, entendeu? nenhuma. Nenhuma igreja Assembleia de Deus, tá? Isso. Nenhuma. Aí foi quando meu tio me deu a oportunidade, eu não sabia nem o que falar no início. Aí falou assim, não, fala saúdo a amada igreja com a paz do sim. Senhor. Só que pra mim era muito difícil, 6 anos de idade. Isso, Aí eu decorar, né? não soube falar. Mas aí botou o hino lá, o playback, soltou e eu comecei a cantar. Fagner. Nervosa. Eu comecei a cantar e eu senti algo
tão Meu diferente Deus. dentro de mim. Oh, glória. Eu tô falando aqui como se eu tivesse na época, porque Sim. hoje em dia nós sabemos que é o Espírito Santo. Exatamente. Mas na época eu senti algo assim em mim, um negócio queimando e arrupiava. Meu E eu Deus. cantava. E o povo na igreja, igrejinha pequenininha, eu acho que é menor, muito menor do que essa sala. Meu Deus. Igrejinha de madeira, com um altarzinho, todo mundo muito Tudo muito humilde. simples. Eu te falei que a família do meu tio é muito grande. Sim. Com mais nós, a igrejinha lotou. Lotou a Aí igreja. juntou a minha outra família que foi também, porque a gente estava lá, então era uma festa. Lotou também mais o povo da redondeza, da vizinhança lá Meu da Deus. roça. E encheu. Você olhava assim na janela da igreja, que a igrejinha era assim, ó, e cheia de janelinha. Olhava, só lotado. via cara de menino lá Olha, fora. gente. Bora ver a Vitória Cara de cantar. menino. Meu Deus. Não, mas na época ninguém me conhecia, não. Eu era menininha, Deu nervoso na hora? criança. Deu nervoso na hora, eu não sentia, eu não sabia discernir aquele sentimento. Sim. Eu sentia aquele fogo que hoje em dia eu entendo que era o Espírito Santo. Eita, glória. O Espírito Santo já estava queimando dentro de mim, eu com apenas Meu 6 anos Deus. de idade, sem conhecimento nenhum do que era Jesus e de quem era ele. Eita, E foi glória. quando acabou o culto. Gente, a presença de Deus inundou a igreja. Eu não entendi. O povo tá falando umas línguas meia doida. Não entendi Eu o que que era nunca aquilo. ouvi aquela língua. Eu falei, meu Deus, o que aconteceu? O povo ficou doido. Naquele culto, a minha avó aceitou a Jesus. Eita, glória. A minha avó, ela era católica, assim Meu mesmo, Deus. daquelas devota, aceitou a Jesus. Olha minha avó isso. aceitou a Jesus, outro meu tio lá aceitou a Jesus. E foi quando eu cheguei no meu pai. Aonde meu pai entra em cena. Mais durão? Não, meu pai, ele entra em cena. Meu pai, ele não é durão. Meu pai, ele é chorão Olha e aí. sonhador. Oh, glória. Meu pai é DG. Meu pai, Gerson, presbítero Gerson. Presbítero Gerson, aquele abraço, tá aqui com nós, ó. Presbítero Gerson. Aí foi quando eu cheguei no meu pai, pequenininha. Cheguei no meu pai e falei, pai, eu quero cantar. Olha nada. só. Assim, tipo, nunca tinha pensado nisso na vida. A primeira vez que cantou ali, se sentiu, né? Sentiu Só a pra presença. você ter ideia do tanto que foi muito louco, assim, entendeu? Eu queria ser jogadora de futebol. Nada a ver, né, meus irmãos? Nada a ver, meus Nada a queridos. ver. Nada a ver. Meu pai jogava futebol, minha mãe era jogadora de futebol. Olha e eu isso. queria ser jogadora de futebol. Acompanhar a mamãe, né? Do nada, de jogadora para futebol, cantar, Meu Deus. num casa, né? Cheguei no meu pai e falei, pai, quero cantar. Meu pai, tá bom. Quando pensa que não... Olha isso. Eu acho que meu pai falou assim, não, minha filha tem talento. Eu não tinha Já talento, tinha- que eu não sabia cantar, Já tinha visto gente. cantar ali, né? Não, mas assim, eu não cantava muito bem, não. Era pequenininha, a voz de uma criança ainda não tá formada. Sim. Mas meu pai falou, foi doidão, Foi entendeu? doidão. Comprou caixa de som, comprou... Eu tô falando Olha que ele isso, foi... cara. Comprou caixa de som, comprou microfone, comprou pendrive, o CDzinho. Meu A Deus. gente foi lá na Lan House, que antigamente tinha que ir na Lan House. Ó, eu quero tal hino, tal hino, tal hino. Colocava lá, colocou no CD pra eu ir ensaiando. Aí foi quando Investir no sonho dos começou. filhos. Começou, aí a gente começou a ir pra igreja, foquei real na nossa vida com Deus. Gente, não teve aquele desvio, sabe? Sim. Tipo, tem gente que entra na presença de Deus, Não consegue consegue firmar, né? firmar e fica indo e volta. Não. Quando nós fomos para a igreja, nós ficamos, já foi batizada nas águas e Eita, tudo. glória. Com 6 anos, aí passou um tempinho ali, eu fui batizada nas águas ali com 11 anos de Com idade. 11 anos. Foi antes, né? O certo na Assembleia com 12. Só que como eu era uma menina muito da igreja, muito Ativa na dedicada, obra, né? muito ativa, participava de tudo, de coreografia, do louvor, recepção, tudo. Eu tava em tudo. Eles Círculo de entenderam que oração. estava preparada. Sim. Aí foi quando eu comecei. Aí as igrejas começaram lá do interior, né? Sim. Começaram a ver que eu estava cantando. Aí foi começando a me convidar para cantar. E foi quando começou a arder mais no coração. Segura só um pouquinho. Antes, ó, igual você estava dizendo, que a primeira vez que você cantou, Isso. o Espírito Santo já tomou, né, aquele ambiente, aquele Isso. lugar. E isso que você sentiu dentro de si, aquela coisa diferente que você sentiu. A partir daquele momento, a partir daquela hora, você já teve a decisão, o que era cantar. É isso que eu quero para minha vida? Cantar, isso, cantar. Com nenhum propósito. Eu não sabia o que era propósito, não sabia o que era ministério. Chamado. Nada. Queria cantar para Jesus. Eu queria cantar coisas de Jesus, na época, assim. isso, gente. Gente, eu quero cantar hinos, louvores na igreja. Pronto, decidi isso com meus pais, falei, quero cantar. Olha a importância, Pequenininha. pessoal. Olha a importância do o lugar, o ambiente que estão os seus filhos, né?
No momento que a Vitória foi na igreja, cantou a primeira vez, o Espírito Santo já... Olha que interessante isso aqui, ó. A primeira vez que você canta, você já ganha uma alma para Jesus. Você já se atentou a isso? Isso. A sua avó aceita Jesus quando você canta a primeira vez? Aceitou Jesus. Meu Deus, é só Jesus para fazer uma coisa dessa? Só Jesus para fazer. E a importância também para todo mundo que está assistindo. Jesus usa crianças também. Fala isso para eles ouvirem. Crianças. Eu tinha 6 anos de idade, gente. Eu, com 6 anos de idade, eu sentia a presença de Deus. E tem gente que menospreza as crianças. As crianças que hoje em dia estão cantando, adorando. Elas podem não entender no momento ali o que ela está fazendo. Eu não entendia. Glória. Mas Deus usa. Através da vida delas, Deus vai lá e toca. Deus salva, Deus cura, Deus liberta, Deus transforma, Deus restaura e Deus faz coisas infinitamente mais. Depois, ali com uns 8, 9 anos, 10 anos, que a minha mãe começou a me ensinar, levar nas campanhas, fazer campanhas, levar em cultos de libertações. Eu comecei a entender o que Deus tinha na minha vida. Aí você já começou a entender o ministério, comecei a entender o que é o ministério, comecei a entender novinha. Eu entendi muito cedo. Oh, glória. Comecei a entender o porquê que Deus fazia as coisas e porquê que Deus trabalhava daquele jeito, do porquê que não era da nossa forma, porque as coisas de Deus sempre são melhores. Então, sempre, para minha vida, sempre foi muito precoce ali as coisas de Deus. Sim. Entendeu? Ele teve pressa, né? Jesus tem pressa, né? Deus teve pressa, Deus fez tudo ali rápido. Isso. Pronto. É a entrega, né, Vitória? Porque Jesus tem pressa, Deus tem pressa. É nós que fica tardando isso tudo. Isso, né? Deus, ele viu um coração de uma criança aberto, ali, pronto, ardeu, amou, pronto, vou fazer. Eita, glória. Olha quem é a Vitória hoje, ganhando almas para Jesus. Aí, glória a Deus. Canta no Brasil inteiro, né? Vitória, e aí você estava dizendo, logo em seguida, aos 12 anos de idade, né? Sim. Aos 12 anos de idade, você já começou a visitar igrejas? Sim, já ali grandinha, já tinha batizado nas águas, já tinha conhecimento do Espírito Santo, já tinha batizado em línguas. Já tinha sido batizado, né? Sim, sim. Fui batizada em línguas. Conta essa experiência para nós, como que isso aconteceu? Fui batizada primeiro no Espírito Santo. Sim. Quando a pessoa, hoje em dia, o Espírito Santo, ele respeita quem é o dono, que é nós, né? Exatamente. Entendeu? Tem muita gente que não entende. Eu também não vou entrar muito a fundo, senão demora muito. Mas a primeira vez que fui batizada em Espírito Santo foi num culto normal. Fui batizada... Nessa mesma igreja? Ou não? Isso. Não é a mesma igreja. Essa igreja é do meu tio. A gente foi lá visitar. A gente congregava na Boas Novas de Salvação do pastor Petrônio. Inclusive, um beijão para todo mundo aí da Boas Novas. E é isso. No final do ano, a gente vai estar todo mundo junto, reunido, se encontrar. No final do ano, eu vou viajar para rever minha família, né? Olha que faz que um tempinho que a gente... Lá no Pará, viu, gente? Isso, lá do Pará. Aí, eu fui batizada lá no Espírito Santo. Pulei, cheia do Espírito Santo. Não falei em línguas. Sim, mas entendeu? Eu entendi ali, pulei, senti um fogo. Eu falo assim, pulei no Espírito Santo que eu não consegui me controlar. Sim. Entendeu? Senti a presença de Deus muito forte que não consegui me controlar. Mas não falei em línguas. Línguas estranhas. Sim. E eu falei, meu Deus, por que eu não falei em línguas estranhas? Ficou se perguntando. Aí comecei assim, que a gente, assim, quando não entende, a gente fica se perguntando por que não aconteceu. Sim. E eu perguntava pra minha mãe, e minha mãe falava, Vitória, no tempo certo vai acontecer. Meu Deus. E eu, tá bom. Aí foi lá numa tarde da bênção, lá na nossa casa. Em casa mesmo? Na nossa casa mesmo. Foi um monte de gente lá em casa. Jesus me tomou em línguas cantando. Eita, glória. Meu Deus. Eu tava cantando e do nada eu comecei a cantar em outras línguas. Olha eu que cantava lindo. o hino, só que em outras línguas. E eu cantei, Jesus encheu aquela tarde da bênção ali de uma forma tão grande. E depois dali, Deus foi só aperfeiçoando, né? Ali o ministério já tinha sido batizado nas águas. No Espírito Santo, já tinha entendido o ministério. Já tinha sido selado, aí né? já estava ali sendo lapidada, preparada para as grandes obras de Deus. Meu Deus. olha aqui, ó. Muitas pessoas menosprezam, né, os cultos nos lares, tarde da bênção, né, culto de gratidão. Nunca menospreze isso. No pequeno culto, numa tarde da bênção, olha aí, Vitória foi, né, começou a falar em línguas ali. Falar em línguas né? estranhas, foi tudo novo, assim, diferente. Cara, aí foi quando Deus... Foi a viradinha ali de chave. Tá. Foi aí... Foi quando eu entendi sobre a unção, Meu Deus. sobre os dons. Aí sempre vai
vai evoluindo, né? E as experiências daí para frente, como que foi? A experiência foi quando a gente começou, foi quando ali, 11, 12 anos que a gente começou a cantar em muitas igrejas, né, lá no Pará. Começamos a sair nas agendas, o povo começou a chamar, porque viu que eu já estava crescendo, virando mocinha ali, Sim. já estava... porque quando é criança, eu acho isso meio que um defeito também de algumas igrejas, de não darem atenção para as crianças. Então, não me Isso. davam muitas atenções. Às vezes a gente anotava no papelzinho ali, Meu dá Deus. oportunidade para Vitória. Meu pai anotava e entregava pro pastor, e os pastores falavam, não, essa menina não, é muito novinha, não entende de nada ainda. Meu Deus. Aí tinha vezes que eu queria cantar pequenininha, queria cantar. Ô, E meu gente. pai entregava o papelzinho, falava assim, Vitória, vai lá. Dá oportunidade para Vitória. Aí os pastores, ai, não deu, não teve tempo, não deu. E eu A mesma desculpinha brava. de sempre, né? Aham, eu brava. Eu não vou cantar nunca mais. E eu chegava no meu pai chorando, eu não vou cantar nunca mais. Eu falei, meu pai falava, minha filha, mas vai chegar um dia, vai chegar a hora de que Deus vai te honrar. Eita, glória. E chegou o tempo. Chegou o tempo, cara. Depois de muito tempo, Ih, gente, sofri demais, viu? Meu Deus. Menino, a gente morava na roça, Sim. a gente não tinha carro, a gente só tinha moto. E pra carregar a família, a gente né? só tinha moto. E Tem pra- um videozinho meu que eu falo, a gente só tem moto e não dá pra ir pra igreja. Ô, glória. Tem um vídeo teu falando isso? Tem o meu videozinho que o povo fica me zoando, porque é uma entrevista lá da TV Correio. Sim. Eles foram na minha casa. Isso vai, eu já vou enganchar aqui, pra, Sim. você vai entender. Uhum. Eu nem falei pra gente conversando ali, pra falar aqui. Isso. Aí tem um vídeo que a TV Correio foi lá em casa fazer uma entrevista pra conhecer minha história, Sim. o SBT. E lá, eles vão perguntar pra mim, aí eu falo, a gente só tem moto, chorando, a gente só tem moto, e às vezes nós não conseguimos atender algumas igrejas por causa disso. Ô, gente, olha aí, uma É criança, muito né? engraçado. Eu tinha 11 anos na época, é muito engraçadinho eu Eu falando. quero esse vídeo aí pra me colocar no corte, sabia disso? Pega o vídeo da TV Correio. Igual eu falei, quando virou a chave ali nos 12 anos, Sim. que as igrejas começaram a me conhecer. Foi quando eu participei também de um concurso de canto lá. Olha Eu ganhei isso. como cantora revelação. Aí ganhei como cantora revelação. E aí a cidade começou a me conhecer. Ó, já começou a ficar conhecida na região. As igrejas começaram a me levar e tal. Aí a gente só tinha moto pra ir. E chuva, que no Pará chove demais. Aí eu caí, eu sou toda ralada no braço. Meu aqui, assim, ó. Deus, olha pra ir cheio de pras agendas. cicatrizinha nas cambitas, nas pernas. Olha Caía, isso, né? rapaz. Mas a gente ia toda suja, chegava na igreja sujinha. Mas ia. Mas era a prova, né? O testemunho aqui, ó. Se não Exatamente. tivesse passando por isso, eu não estaria aqui contando no Crente Raiz. Exatamente. Aí passando pela prova, passando. E quantas vezes a gente chegava nas igrejas com carro emprestado. A gente pegava carro emprestado, né, pai? Pegava o carro emprestado na reserva. Aí eu ficava orando para os irmãos abençoar. Os irmãos não tinham como abençoar, não Meu tinha Deus. recursos. Pegava o carro na reserva, entregava o carro na reserva. Gente, mas é só histórias para contar, né? Para testificar o quanto que Deus foi poderoso. Isso é para mostrar hoje que quando o Senhor promete algo na vida de alguém, Ele é fiel para cumprir, não é, né? Porque às vezes a pessoa vê a vitória hoje, né? Viajando para todo lugar para poder cantar e tudo mais. Às vezes pensa, não, aconteceu da noite pro dia. E não é assim que acontece, né? Tem toda uma preparação, a pessoa é lapidada, Isso. primeiramente, né? É o O senhor tem todo um processo com aquela pessoa, né? Para Exatamente. só depois ela se sentir, quando Deus achar que ela está preparada, para ela começar a viver as promessas de Deus. Só que com a Vitória, como ela mesmo disse, né? Foi tudo muito novo, foi tudo muito precoce. Desde criança, devido à entrega dela, o Senhor já começou a fazer tudo muito cedo. Já foi fazendo né? tudo muito cedo. E essa virada de chave do momento difícil, que não tinha muita coisa, aconteceu quando? Foi em 2018. Eu Meu participei do concurso. Lá na sua Concurso cidade? lá da cidade. Gerando Talentos, uma coisa assim, né? Concurso alguma coisa de talentos. Sim. Gospel. Veio alguém de fora, fez esse concurso Não, ou foi de lá foi mesmo? um concurso que fez lá e tinha as premiações de primeiro, segundo, terceiro lugar. Isso. A gente foi porque falou, não, vamos se inscrever. Me inscreveu, se não me engano, acho que pagava uma inscriçãozinha O lá, valor da né? inscrição, né?
Aí escrevi, aí teve a primeira, passei da primeira, que era muita gente. Quantas pessoas tinha? 150 pessoas. Era só municipal? Municipal ali, da cidade de Parauapebas. Cidade e redondeza ali, né? Sim, aham. Eu acho que era mais, pai, mais de 150 pessoas. Olha. Aí das 150 pessoas tinha que cantar a capela. Entendeu? Sim. Desses 150 ficou 30. Meu pai tá lembrando, gente. Aí vocês vão ver uma vozinha no fundo. Vocês estão vendo uma voz no fundo aí? É o meu pai. Ele tá aqui com nós aqui. Ele fica me lembrando. Dos 30, aí desses 30, a gente foi fazer, das 30 pessoas, uma apresentação lá no shopping. Olha, pra ver como era que as pessoas, pra ver se a pessoa era qualificada, entendeu? Sim. Pra passar. Passou da capela, dos 30, foi pro shopping. Pro shopping. Do shopping, depois da apresentação, gente, meu pai, ele pegou um ônibus. Meu Deus. Gente, ele pegou um ônibus, encheu dos irmãos da igreja, chamou todo mundo. Eita. Aí imagina lá na praça de alimentação do shopping, aquele tanto de gente. Yeah! Vitória, Vitória, na minha vez. Porque o povo falou que era pra levar torcida, que era pra levar e tal, porque isso tudo somava pra pessoa passar, entendeu? Sim. De fase. E meu pai, pois pronto, vamos levar. Levou aquele tantão de gente. Todo mundo me apoiando ali e tal. Aí, desses 30, eu fiquei entre as 10. Olha isso. Que os 10 já iam pro show grande que tinha, se não me engano, era um show que tinha da FAP, né? Um show gospel que teve, aí tinha um evento lá muito grande. Sim. Aí todo ano tem lá na cidade. Aí, esse concurso, os cantores iriam abrir o show dos outros cantores. Sim. Pronto. Aí foi quando chegamos lá e fiquei entre os 10 e falei, meu Deus do céu. Só que eu era muito pequenininha, então eu não ganhei em primeiro lugar, mas eu ganhei como cantora revelação. Sim. Então ali já foi algo que começou. Acender dentro de você ali, aí, né? Eu tava na escola lá, João Evangelista. Mas tu chegou a desanimar nesse momento? Não, desanimei não. Aí eu entendi que ali no momento não foi pra mim ganhar. A pessoa que ganhou foi melhor. E é isso. Que benção. Eu sou uma pessoa muito pé no chão, entendeu? Não sou daquelas pessoas... Quando era pequenininha, é normal, né? A criança fala, ai, não quero. Exatamente. Mas aí, quando a pessoa já cresce ali, já tava adolescentezinha, já entendi. Eu tava na escola, isso aqui foi quando começou, a viradinha ali, ó. Todo mundo já me conhecia, sabia e tal. Aí foi quando uma menina na escola, do nada, assim, no recreio, no intervalo. No momento do intervalo da escola. A menina foi lá e falou, Vitória, eu tô com o meu celular aqui. Canta o hino da Isadora Pompeu? Do nada. Do nada. Aí eu era muito vergonhosa, gente. Eu era muito tímida. Hoje em dia eu sou faladeira, converso. Antigamente eu era muito tímida. Aí depois, se você for procurar, vou ver se meu pai encontra. Okay. Pra te mandar, pra depois você mostrar pra todo mundo. Beleza. Um videozinho meu na escola. Cantando e eu sei que nunca me deixou. Eu disse, sei que sempre esteve aqui comigo, livrando meu coração do que não é seu. E gravou um pedacinho e ela, ai, ficou ótimo. Postou. Eu não sei o que essa menina fez. Eu não sei se ela tinha algum... Nem lembro dela. Sim. Uma menininha lá, normal, qualquer, da escola, gravou. Todo mundo sabia que eu cantava lá na escola. Sim. Gravou e postou, eu acho que... Aí lá em Parauapebas tem um portal que se chama Portal Pebinha de Açúcar. Portal Pebinha de Açúcar em Parauapeba de Açúcar. Isso, Pebinha de Açúcar, que lá se chama Pebinha de Açúcar. Foi boa. Portal Pebinha de Açúcar. Porque Parauapebas é a abreviação Pebinha. Sim. Pebinha de Açúcar. Postou. Ah, é? Aham. Olha que não sabia não. Já é pra você saber, ó. Parauapeba é... Pebinha de açúcar. Quando alguém fala, lá no Pebinha de açúcar, entendeu? Aí tem um portal Pebinha de açúcar. Postou, o vídeo viralizou lá na cidade. Meu Deus. O vídeo viralizou lá na cidade, por coincidência, era na mesma época que a Isadora Pompeu ia cantar lá no show gospel. Olha aí, rapaz, como é que Deus faz as coisas? Gente, foi tipo assim, eu tinha acabado de participar do concurso lá, o povo já estava me conhecendo, já sabia que eu cantava e tal. Aí foi quando o vídeo viralizou. Bateu 200, 300 mil visualizações lá no portal Pebinha. Então, era muito. Então, a cidade toda me conheceu. Sim. E foi quando a TV Correio foi até mim para fazer a conexão para eu cantar com a Isadora Pompeu. Olha, rapaz, esse momento foi marcante. Sim, foi. Eles foram lá em casa conhecer a nossa história. Olha isso. Aí tem a reportagem lá
tudo muito legal. Aí onde aparece meu vídeo, ai, gente, só tinha só moto. Pois nós vamos pesquisar, né, galera? Aí foi quando passou os dias, chegou o dia do show. Eles botaram a gente no hotel. Nunca tinha ficado em hotel. Rapaz. Gente, tudo novo. Já se sentiu um artista, né, Vitória? Ai, eu tava me achando. Eita, glória. Ficamos lá no hotel, nós comeu pizza. O crente gosta de comer, quem viu? é da roça só comia pizza em aniversário. Meu Deus. Aí, comeu pizza, fomos lá, participou do show, ficamos na área VIP lá da Isadora Pompeu, eu era muito fã. Eu sabia todas as músicas dela. Sou fã ainda, né? Mas na época ela tava ali, 2018, todo Tava mundo estourada. conhecia, tava estourada, eu conhecia todas as músicas. Oi, Jesus, minha morada, toque em mim de novo, tua presença só traz alegria. Todas, sabia todas. Eu fiquei o show assim. Meu Deus, é Isadora. E tu de camarote. Isso, de camarote ali, assistindo. E foi quando, no final, foi bem no final, eu já tava ficando triste, porque eu fiquei assim, por que a televisão foi lá em casa? Por que a Isadora Pompeu gravou um vídeo pra mim? Gravaram um vídeo. Olha Ela isso. gravou o vídeo e ainda falou assim, olha, infelizmente, nós não vamos poder cantar juntas, porque o meu voo vai ficar muito apertado e tal, Sim. tal. Ela participou todo do esquema. Pra Quando chegou lá no show, ela falou assim, tem uma menina que gosta muito de mim. Aí tem um vídeo na internet também, que viralizou uns tempinhos atrás. Tem uma menina que gosta muito de mim, que não sei o quê. Cadê a Vitória? E eu, outra Vitória. É outra Vitória. Nem acreditou não, né? Aí meu pai, é a Vitória, vai! E me pegaram, era maguinha, me pegaram assim no colo e jogaram em cima do palco. E aquele tantão, gente, umas 15 mil pessoas, eu acho, muita gente. E o povo, Vitória, Vitória! E eu assim, meu Deus, que sonho! Que sonho! Gente, foi quando assim, eu falei, meu Deus, Deus tá cumprindo, Deus tá fazendo mesmo. Eita. E eu cantei lá com ela, e foi tudo muito incrível. Aí depois a gente foi no camarim, aí tirei foto com ela. E eu falei, meu Deus, aí tinha a faixinha assim, ó. Olha isso. Gente, foi tudo muito incrível naquela época. E o que passava no seu coraçãozinho naquela hora, Vitória? Eu passava que ficava assim, meu Deus, gente, tá acontecendo, é a menina do vídeo. É a menina do clipe, é a Isadora Pompeu, essa Bertinha, né? Da roça, a gente era da roça. Menina da roça. Eu falava, meu Deus, está acontecendo, Deus está fazendo. Mas aí também, depois que passou isso, quietou. Aí tudo calou. Aí, tipo assim, depois que passou a Isadora Pompeu, aí voltou a minha vida ao normal de novo. Porque na minha cabeça, eu ia falar, pronto. Vai crescer, agora vai. Agora as promessas, porque Deus usava muitas pessoas e falava, Vitória, Deus vai te levar pelas nações, Vitória. Deus vai te levar no Brasil todo. Amém. Vitória, Deus vai fazer isso. E quando aconteceu tudo aquilo, que a televisão foi na minha casa. Ai, meu Deus, é agora, meu Deus. Vou começar a viajar de avião. Oh, Deus, é o sonho, né? Era o meu sonho. Era o meu sonho. Olha isso. Aí, foi quando quietou, voltou a minha vida ao normal. Ah, tu não entendeu nada, falou, uai. Aí eu falei, oxe, mas ok, né? No tempo de Deus. Sim. O tempo de Deus é perfeito e agradável. Quietou, e até que Deus começou a usar os profetas, as profecias começaram a mudar. Opa. Deus falava que ia levar pro Brasil todo. Agora Deus falou que era pra gente arrumar as malas. Diferente. Aí, arrumar já as não malas. É mais na cidade. Aí eu falei assim, arrumar as malas é pra viajar, né? Ter alguma agenda fora, vai ser muito legal. E arruma as malas, e arruma as malas, e arruma as malas. E essa mala não chegava. E eu falei, meu Deus, e essa agenda de arrumar as malas ainda não chegou, não? Aí foi quando chegou a pandemia, né? Aí 2018, 2019, ali aconteceu. Sim. 2019 foi quando... Acho que foi 2018, 2019 ali que foi quando aconteceu o negócio com a Isadora Pompeu. Sim. Aí, 2020, chegou a pandemia. Aí foi quando Deus quis fazer a pandemia. Rapaz, cenário totalmente contrário daquilo que a gente imagina. Desfavorável. Desfavorável. Onde muitas pessoas estavam ali doentes, os estados estavam fechando. E foi quando eu vim para Goiânia. Pois conta pra gente, como que foi isso? Foi quando a gente veio para Goiânia. A gente não tinha carro, a gente só tinha moto. A motinha. Como é que vem para Goiânia se não tem? E por que vir para Goiânia? O que aconteceu? Pois é, olha, no mesmo tempo da Isadora Pompeu que eu fui,
A gente veio passar as férias aqui em Goiânia para conhecer, que a gente nunca tinha saído de Parauapebas. Sim. Aí meu pai, a gente se organizou para viajar de férias. Eu nunca tinha viajado de férias. Vamos viajar de férias? Pra Goiânia. Pra Goiânia, porque pra Goiânia minha irmã tinha acabado de se mudar para cá. Ah, sim. Entendeu? Aí minha Entendi. irmã, Ciane, um beijo, Ciane, vou mandar beijo lá pro Tudinho. Minha irmã, pro meu irmão que tá no Pará, o Fernando, um beijo, Fernando. Pro meu sobrinho, tudinho, meus sobrinhos, tudo. Beijo pra todo mundo, meus cunhados, cunhada, pronto. Mandei beijo pra geral. Todo mundo, né? A família da Vitória. Pra depois ninguém ficar com raiva. Pra família da Vitória, aquele abraço, tudinho, viu? Como é que é o nome do teu tio mesmo? Perisvaldo. Perisvaldo, aquele abraço, Perisvaldo. Meu Deus, depois ele vai brigar comigo. Eita glória. Aí Gostaram daqui? Nós veio, visitou, gostamos. Sim. Aí, ok, isso foi em 2018. 2019, a gente voltou de novo aqui em Goiânia. Voltou de novo por quê? Porque em 2018 a gente veio... Com a Isadora Pompeu foi no início do ano. 2018, no início do ano. No final do ano, a gente se programou para vir passar o Natal e o Ano Novo aqui em Goiânia, com minha irmã, que tinha acabado de vir para Goiânia. Sim. Quando foi em 2019, a gente já voltou para ir em agenda. Aqui em Goiânia? Isso, aqui em Goiânia. Já me a agendaram para vir cantar aqui nas igrejas e tal. Aí, ok. Quando foi em 2020, Deus abriu as portas pra gente vir morar já em Goiânia. Morar, foi tudo muito rápido. Sim. Deus falou, a gente obedeceu. Arrumar as malas. Deus abriu as portas, a gente conseguiu comprar um carro com R$1.000. Olha Compramos isso. um carro, meu pai deu a entrada no carro. Zero, de loja, tá? Olha isso. De zero da Volks, um golzinho. Nosso golzinho guerreiro, bichinho. Eita, glória. Muita história. É o que vai para as agendas, né? Hoje em dia nós não estamos mais com golzinho, não. Deus já deu outro carro, graças a Amém. Deus. Melhor. Mas aí era o que a gente precisava, né? Isso. Aí Deus deu o carro, a gente pegou o carro e já trouxemos a nossa mudança dentro do carro. Olha, rapaz. A gente tinha uma chácara lá, a gente morava na roça. Sim. Tinha chácara, meu pai... Deus fez, gente, no meio da pandemia, totalmente desfavorável o cenário. Deus foi lá e abriu as portas. Glória E quando a Deus. as portas todas estavam fechadas pro mundo todinho, Deus abriu as portas para nós e vendemos tudo e viemos para Goiânia, com Isso a é mudança fé, viu, dentro do pessoal? carro. Isso é fé, ó. Através de uma palavra, eles tiveram fé, acreditaram, né? Nos profetas de Deus, arrume as malas. promessa. E nas promessas de Deus, e olha, vieram, né? O segredo é obedecer, né, Vitória? Obedecer. Igual o meu pastor Isaías, ele sempre fala, obedecer é melhor do que sacrificar. Forte. Entendeu? Meu Deus. Beijão pro meu pastor. Obedecer é melhor do que sacrificar. Nós obedeceu a voz de Deus, Exatamente. porque Deus usa profeta. Se Deus está Exatamente. usando o profeta, é Deus que está usando. Então nós obedeceu e viemos para Goiânia. Aí foi quando começou a provinha ali, entendeu? Tudo muito novo. Tudo muito começando. novo. A gente achou que se chegasse aqui em Goiânia, Já ia estourar. as coisas já iria para cima. Porque, assim, as pessoas, tem pessoas que não gostam de ouvir essas coisas, mas nós que cantamos, nós que temos um ministério, para a gente viver do ministério, Exatamente. nós precisamos ter algo consolidado ali, entendeu? Exatamente, Vitória. E a gente não tinha nada consolidado aqui em Goiânia. E pandemia, e as igrejas não estavam abertas. E foi Meu aquele Deus. negócio, eu falei, meu Deus do Oferta céu. era daquele jeito. Não tinha agenda, eu não tinha agenda nenhuma, não. não tinha nada. Não tinha nem Era agenda, né? porcas magras pra cá, pra lá, deserto. Sabe aqueles bolinhos de negocinho assim no deserto, assim, que vai Pois é. rodando? Era daquele Daquele jeito. jeito. Ai, meu Deus, aquele deserto, aquela prova. E o dinheiro que a gente trouxe que a gente vendeu, né, a nossa Isso. terra, acabou e meu pai não tinha como trabalhar porque não arrumava emprego. Tudo Ele fechado, falou, né? meu Tudo... Deus do céu, e aquela prova, e Deus... e a gente falando, Deus vai entrar com provisão. E foi quando meu pai encontrou um emprego, ele trabalhou Oh, nesse glória. emprego até ano passado. Trabalhou até ano passado. Graças a Deus, o coitadinho não tá mais, não. Ele sofreu demais. Sofreu muito. Conseguiu emprego trabalhar de entrega, né? Em entrega de metais, que ele é motorista. E foi quando começou. Aí a gente começou a viver a vida normal aqui em Goiânia. Ia ter na agenda, porque canta, né? O povo Isso. conhece. Ia ter na agenda, mas nada assim... Uau, entendeu? Nada. Já tinha vivido coisas melhores lá com a TV e tudo mais, né? Isso.
Aí E foi aqui, quando a gente começou tudo do zero aqui. ninguém conhecia a Vitória ainda, Ninguém né? me conhecia. Ninguém conhecia a Vitória Lima, que hoje em dia é do Raul Gil, não. Não. Antigamente, passava por muita prova. Até que quando foi ano foi uma rotina ali, entendeu? Sim. De 2020 até 2024, foi ali a rotina ali, um processo. Que a Sim. gente passou, um deserto que a gente passou, até quando chegou o ano passado, que foi quando Glória. começou, entendeu? Aí foi quando, no início do ano passado, o rapaz que trabalhava com a gente, ele me inscreveu no Raul Gil, falou. Conta pra gente como que surgiu essa história do Raul Gil. Pois é. Eu não tinha vontade de participar do Raul Gil. Sim. Aí, continuando, esse rapaz que trabalhava com a gente, ele era um conhecido nosso, um amigo, inscreveu nós lá no Raul Gil, me inscreveu. Ele tinha acesso? Isso. Não, ele só me conhecia mesmo, como Sim. uma pessoa, tipo, igual você conhece. Sim. Ele me conhecia, viu que eu cantava bem e falou, vou escrever essa menina lá no Raul Gil. Olha isso. E inscreveu eu lá no Raul Gil. E foi quando o SBT me ligou. Nem esperava. Não esperava. Meu Ele Deus. deu o nosso contato, né, pro Sim. SBT. O SBT me ligou e falou, viu os vídeos, né, que ele mesmo pegou na internet, vou escrever a Vitória no Raul Gil, enviou meus vídeos cantando na igreja mesmo. Tudo simplesinho, né? Sim, vídeos do Pará cantando. E o Raul Gil entrou em contato, a produção. A produção do Raul Gil. Entrou em contato e falou, Vitória, você foi escolhida para ser a nova candidata do Shadow Brasil Gospel. Meu Deus. Ih, meu Deus, aí a gente ficou muito animado, muito animado. Foi quando a gente foi. Aí ficamos esperando ao aguardo da data, né? Sim. Aí quando chegou a data, a gente foi para São Paulo. Aí, meu Deus, primeira vez viajando de avião. Essa foi a primeira vez? Primeira vez viajando de avião, gente. Foi quando eu Realizou o fui sonho. pra São Paulo realizar o sonho do meu pai, que é o SBT, era o sonho do meu pai. Conheceu o SBT? Conhecer lá o Raul Gil, porque meu pai assistia muito o programa do Raul Gil. Olha isso. Assistia muito. E meu pai falava muito, minha filha, um dia vai cantar nesse programa bem aí. Fala isso pro povo ouvir, porque o povo precisa ouvir Dia, isso. olha, meu pai, lá quando a gente morava na roça, no pezinho da serra, no pé de serra ali, ó, subia uma ladeira, estrada de chão, na minha casinha de madeira, que tem até vídeo pra vocês verem. Casinha de madeira, televisãozinha antiga, sofá velho, meu pai sentado no sofá, ele falava assim, um dia a minha filha vai cantar e esse senhorzinho vai aplaudir minha filha e ela vai ser uma bênção nesse programa. E eu falava, pai, onde nós mora, pai? Nós mora no fim do mundo. Como é que Deus vai fazer pra gente fazer esse negócio? Aí meu pai falou, tu vai ver que tu vai cantar um dia lá. Uma realidade muito distante, né? Cantei, Daquilo que... distante da minha realidade. Mas Deus fez. Eita, glória. Falar pra você agora, às vezes aquilo que Deus tá falando pra ti pode estar distante da tua realidade agora, do momento, mas só Deus sabe o que Deus pode fazer em menos de um ano na tua vida. Eita, glória. Deus faz. Gente, ó, estamos no mês de julho. Julho. Maio do ano passado, junho, maio do ano passado, eu nunca tinha andado de avião da minha vida. Um ano, foi um ano, aqui é um ano. Um ano. Um ano de diferença de Verdade. tudo que Deus fez. Eu nunca tinha andado de avião. Hoje em dia eu tô cansada já. Hoje em dia você anda, meu Deus, já acha normal. Meu E Deus. antigamente eu achava tudo novo, meu Deus, um ano atrás. E foi quando eu fui pro Raul Gil. E quando te ligaram, em algum momento você duvidou, falou, não, isso não tá acontecendo. Não, aí foi, a gente foi conversando. Aí quando eles marcaram a data e a gente foi, a gente viu que era real mesmo, Sim. entendeu? Eles mostraram mesmo que eram verdadeiros e falaram, ó, muita gente desacredita, mas nós somos reais e tal. Aí mandou a inscrição lá, aí foi quando eles mandaram a inscrição, a gente falou, não, é verdade. É verdade. Pronto. Mas aí o Raul Gil não arca com nenhumas custas, aí começa com outra prova, gente. Pois conta isso pra gente, que isso aí o pessoal precisa ouvir. prova. Porque na televisão só aparece o que é bonitinho, O né? que é bonitinho. Conta os bastidores. Olha, pra mim foi difícil. Tem os meus amigos lá do SBT, um beijão pros meus amigos, né, que eu fiz lá. Sim. Eles moram lá em São Paulo. É tudo- Eles é só outra pegavam realidade, né? o carro e ia.
Nós moramos em outro estado. Exatamente. A gente teve que correr atrás. E meu pai, no trabalho dele, se ele trabalhava o dobros, os dobros dos dobros, gente. Para poder conseguir. Falar errado, os drobros. Porque a gente tinha que ter, porque as gravações eram de 15 em 15 semanas. 15 em 15 dias. 15 em 15 dias. De duas em 2 semanas, entendeu? De 15 em 15 dias eram as gravações. Tipo, eu gravava na sexta, eu só ia gravar, pulava uma sexta na outra sexta. Entendeu? Então, era 15 dias de diferença. Nesses 15 dias, meu pai ele tinha que arrumar dinheiro pra gente conseguir arcar com o hotel e com o Uber e com a alimentação lá em São Paulo. O SBT, o programa do Raul Gil, não arcava com essas despesas? Com nada, nem com... A gente foi e você falou, como é que tu foi de avião? Deus abençoou. Meu Deus. A gente esteve com o Rogério Cruz, o ex-prefeito, né, de Goiânia. Sim. E lá a gente pediu uma ajuda para ele, né? Conversou com ele, nós precisamos, nós não temos condições, nós precisamos para ir. Porque, gente, eu não tinha condição nenhuma para comprar aí. Passagem é caro, passagem de avião é caro. A gente queria nem que fosse de ônibus para ir. Porque a gente indo na primeira vez, eu passando de fase, a próxima vez a gente corria atrás de parceria, corria atrás de alguma coisa, mas era uma situação muito difícil, né? Sim. Em escola, estudando, que aí juntava tudo. Meu Deus. Aí foi quando o Rogério deu uma resposta pro meu pai, falou, olha... Não, primeiro a gente conversou e a gente ficou esperando para ele responder. Sim. E passou um dia, passou dia. Chegou na semana eu falei, meu Deus do céu, eu não vou conseguir ir pro SBT. Porque a gente não tinha dinheiro para comprar passagem. A despesa não tinha dinheiro. Falei, não vai dar pra gente ir pro SBT. Aí foi quando... A esposa do Rogério Cruz me mandou mensagem. Oh, glória. Eles pegaram o nosso contato, né? Sim. Oi, Vitória. Nossa, a gente ficou muito feliz com o que Deus vai fazer na sua vida. A gente quer ajudar você. Me passa o CPF seu e do seu pai. A gente passou o CPF, tudo direitinho. Certinho. Aí a gente achou a princípio que era passagem de ônibus. Quando ele enviou, era passagem de avião. Oh, glória. Agora eu vou andar de avião. Agora eu vou pra São Paulo e é de avião. Aí eu já comecei, eu vou viajar de avião. Quando Deus promete, ele cumpre, né, Deus Vitória? promete, Deus cumpre. Chegamos lá no SBT, passei de fase... Aí foi quando a prova começou a continuar de novo, porque Nem não tinha depois que dinheiro. passa de fase, eles não ajudam em nada. Não ajuda em nada, gente. Não arca com nenhuma despesa. Eles ajudam ali na divulgação, no meio da internet, tudo mais. Até porque quando você chega no SBT, é outra coisa, né? Sim. Ali as portas, querendo ou não, se abrem. É outra coisa. Isso. Assim, se você for cantar, se as suas apresentações forem boas... se você continuar no programa, Deus vai só fazendo infinitamente mais através dali. É uma porta ali, entendeu? Não está mais no ar o programa do Raul Gil, hoje em dia. Já saiu do ar. O Raul Gil foi, assim... uma outra virada de chave na minha vida. Exatamente. Foi uma porta aberta para minha vida, para minha casa, para tudo. Através do Raul Gil, Deus transformou a minha vida e a minha casa. Oh, glória. Entendeu? Então, eu tenho só a agradecer a Deus eles, usou entendeu? ele como um instrumento na tua vida, né? O Raul Gil foi um instrumento não só para mim, mas para muitos nomes hoje em dia do Brasil, né? Não vou nem falar aqui, porque todo mundo já conhece, né? Gabriela Rocha, fala meus amigos, né? Matias, Alda, Liz. Foi uma porta que Deus abriu. O programa do Raul Gil sempre foi uma benção, né? Sempre foi uma benção. Eu lembro que eu nem crente não era e eu gostava de assistir, né? Eu assistia Muita gente. O Raul Gil, né? As pessoas iam lá cantar, as crianças iam lá cantar. Quantas portas o Raul Gil abriu, né? Abriu portas para muitas pessoas, abençoou a vida de muitas pessoas, abençoou as nossas vidas. Essa questão do custo, eu creio que é algo deles lá, né? Que eles não custeiam nada. Mas, assim, nós deu o nosso jeito. Foi 15 gravações. Foram 16 gravações. 16 gravações. E 18 gravações e 16 apresentações minhas. 16 apresentações, olha aqui, ó. E tudo isso foi vocês que arcaram com isso, tudo, né? foram nós que arcamos.
arcamos com tudo. E Deus preparou tudo. Deus preparou tudo, gente. Foi tudo do nosso bolso, foi aquilo ali, tipo de hotel e Uber, porque o Uber em São Paulo é muito caro. Sim. Porque a gente chegava no aeroporto e tinha que ir pro hotel, do hotel pro SBT. Então, a gente tinha que arcar ali com essas despesas, alimentação também. Né? As questões das passagens de avião, era o Rogério que sempre estava abençoando a gente. Glória a Deus. Entendeu? Deus usou a vida dele para nos abençoar. Exatamente. E ele nem gostava que eu falava, mas hoje em dia eu tô falando, né? Isso aí. Deus abençoe. Deus abençoe, Rogério. Deus abençoe sua vida. E abençoou a gente, mas muito difícil. Meu pai foi em umas 3 gravações? 2 gravações? Não, eu tô falando, tipo, só foi em umas 3 gravações, não foi? Sim. Isso. Foi, tipo assim, que eu falo assim, 3 gravações, 3 idas que o senhor foi. Foi umas 3 idas, as outras foi minha mãe, porque meu pai tinha que ficar trabalhando para conseguir o dinheiro pra manter, gente ir. Né? Esse sonho. Só que a princípio, Fagner, minhas apresentações não estavam lá, essas coisas Sim. não. Tava cantando uns hinos assim que não combinava comigo. Sim. E eu falava com a produção, eu quero cantar esse hino. E eu enviava os hinos e eles falavam, não, esse hino não é bom. Aí eu enviava outro, nossa, esse hino também não é bom. Eu falava, agora pronto. Mas porque os hinos era hino de véi? Era hino pentecostais, né? Hinos da Assembleia de Deus, hinos né, do fogo. Do fogo, do manto. Ué, meus hinos, do fogo. E eles não aceitavam, que eles queriam que cantassem uns hinos mais light e tal, Entendi. entendeu? Aí até que eu fui e cantei uns hinos lá, porque eu quase fui eliminada por pouquíssimo. Eu fui eliminada. Aí foi quando eu cheguei no produtor, olha, eu quero cantar os hinos que eu falo pra você. Aí ele falou, não, mas é porque aqui no programa a gente tem que escolher os hinos, que não sei o quê, que tem que... Eu falei, mas todo hino que eu mando, vocês não gostam? Meu Deus. E, por favor, aceita um hino meu, por favor, aceita e tal. Pelo menos um. Aí ele falou, tá bom, vou aceitar. Me fala aí. Aí foi quando? Uma semana antes, eu tinha gravado um vídeo do Deus Tremendo. Deus Tremendo. Esse Deus é tremendo. E meu pai, lá debaixo do pé de manga, na casa que a gente morava, em Aparecida, tinha um pé de manga. Aí, meu pai falou, tu tem que cantar esse daí no Raul Gil. Oi, rapaz, olha aí. Rapaz, o homem é profeta. Meu pai é profeta, É profeta Gerson. Seu Gerson é profeta, né, seu Gerson? Profeta Gerson. Ele falou, tem que... Aí minha assessora tava lá gravando, ela falou... Aí ela ficou meio assim. E eu falei, não, pai, esse hino do tempo do Bumba, ninguém nem vai lembrar desse hino, vou cantar nada. Aí ele falou, tu canta, que quando tu cantar esse hino aí, vai estourar. Eita, glória. Ele falou desse jeito, vai estourar, vai bombar na internet. Eita. Aí eu falei, não, pai. Esse não. Vou cantar não, esse não. Esse é só pra gravar o videozinho aqui, ó. Bom, e nos antigos viraliza muito, né? Sim. Aí eu nem tinha me tocado nisso. Sim. Aí foi quando lá o produtor, eu falei com o produtor, olha, deixa eu escolher meuzinho. Aí ele, pois tá bom, escolhe aí agora. Ele falou assim, escolhe aí agora. Aí eu assim, meu Deus. Meu Deus, e agora? Aí eu lembrei, Deus Tremendo. Falei, Deus Tremendo. Deus Tremendo, Shirley Carvalhais. Ele falou, que tom? Eu falei, bota o original mesmo aí, o original que vocês achar. Meu Deus, o inaltíssimo. Deus Tremendo. Botou Deus Tremendo. E ele falou, não, bota o outro, porque é 2, né? Eu falei, Vem Senhor, da Sarah Evelyn. Aí ele, Senhor. Tá bom. Aí ele nem... Porque toda vez que eu enviava, ele falava, ai, Vitória... Esse não vai colar. Vê esse outro aqui, eu acho que esse não vai combinar com sua voz. Sim. Aí sempre ficava nessa. Aí ele não falou nada. Fagner, foi dito e certo. O homem não falou. É profeta. Eu gravei, porque é gravado. Sim. Gravei lá, Deus Tremendo. E eu me senti tão bem, gente, cantando Deus Tremendo e Vem Senhor. Glória. Toda soltinha. E comecei, quando eu preciso, chamo por ele. Pronto, gravou. Aí a gravação sai sempre 2 semanas depois. 2 semanas depois. Quando saiu Deus Tremendo. Gente, foi assim... Coisa de louco, Fagner. Eu ganhava 10 mil seguidores em 2 dias. Meu Deus. Era muito... Eu não estava acostumada. Eu ficava, meu Deus do céu.
E isso, tu tava com quantos seguidores nisso? Na época eu tinha uns 17 mil 17 seguidores. mil seguidores. De 17 mil eu fui pra 50. Rápido, muito Quando rápido. eu fui comprar os negócios de bater 50 pra tirar as fotinhas, com Sim. 2 cupcakezinhos, 50 mil, eu já tava com 63. Meu Deus. Quando eu fui tirar as fotos dos 50, eu já tava com 63. Aí já teve que atualizar. Não, eu postei, eu botei lá. Gente, já tá, mas é assim, é porque eu tirei a foto atrasada. Quando eu bati 60, já tava com 100 mil, foi muito rápido. glória. E foi na mesma época que eu fui eliminada. Olha, Jesus. Eu errei no repertório lá, Sim. escolhi um hino ruim, errei e foi quando fui eliminada. Porque era para mim cantar quando chega lá nas gravações. A gente chega lá 8 horas da manhã. 8 horas da manhã. Isso, 8 horas da manhã no SBT. Estamos no hotel, pede o Uber lá umas 7h30, 8 horas por conta do trânsito, né? Sim. E o hotel que a gente ficou era pertinho do SBT, que é onde as gravações do programa do Raul Gil. Chegamos lá 8 horas da manhã, nós chega e bate um papo com os amigos lá, né? Toda semana tem pessoas novas, porque toda semana vai um rodízio. Quem cantou ruim, capa o gato. Sim. Capa o gato. Quem canta ruim. Já pega o beco, já vai-se embora. Já Não- pega não tem nem descendo. conversa, né? Já pega descendo baixão, não tem nem nada, entendeu? Meu Cantou ali Deus. ruinzinho, o jurado não gostou, deu nota ruim, foi embora. É na hora. Não Na tem- hora, já vai embora, entendeu? Sim. Então, a gente chegava de manhã, ensaiava ali umas 9, 10 horas. Quando era meio-dia, já ia almoçar. Quando era 1 hora da tarde, a gente já tinha que voltar pra se maquiar, se arrumar. Isso não era no próprio SBT? Isso no próprio SBT, Ah, tá? Lá no SBT, onde Sim. todo mundo passa lá, onde acontece todos os programas. Sim. A gente faz tudo isso, tudo muito rápido, de manhã, correria. Chegava, já tinha que voltar, porque já era a gravação. E gravava lá e sempre foi uma bênção para a honra e glória do Senhor Jesus, porque a gente sempre estava ali em comunhão com os nossos amigos que eram cristãos também. Sim, Por amém. mais que o clima lá seja muito pesado. Competição, né? Isso, Competitivo. pelo fato de ser uma competição, a gente entendia que o nosso propósito ali era maior, entendeu? Era Amém. para que as pessoas de casa pudessem serem tocadas pelo Espírito Santo. Meu Deus. Aí gravava lá e foi quando eu fui eliminada, que era para mim cantar um hino, só que lá na hora a produção teve que mudar o hino. De última hora? Isso mudou lá na hora do ensaio, já estava tudo certo. Eu falei, olha, eu vou cantar Leão e o Cordeiro primeiro, e depois vou cantar Autor da Vida. Sim. Vou cantar Leão e o Cordeiro primeiro, por quê? Porque Leão e o Cordeiro é mais animado e tá mais na minha pegada. Sim. E como Autor da Vida já não é muito na minha pegada, os jurados já vão me conhecer e vão saber que é só pra ali ter uma diferença de repertório e uma diferença de modulação de hinos. Que eu tava vindo muito numa pegada ali pentecostal. Sim. Então eu queria dar uma relaxada. Sim, entendi. Aí foi quando ele falou, não tem como. Lá no dia, já estava tudo certo para eu cantar Leão e Cordeiro primeiro. Lá no dia ele falou, olha, houve uma confusão aqui nos repertórios. Você vai ter que cantar Autor da Vida primeiro. Ah, mas por que isso, gente, né? A gente fica sem entender, né? Não entendi o que aconteceu lá no dia. Aí eu falei, meu Deus do céu. E Autor da Vida, eu estava tão insegura naquele hino, porque ele começava muito grave. E eu estava numa vibe diferente no programa. Aí foi quando realmente foi a minha insegurança e fui realmente ruim no programa. Mas é uma apresentação que muita gente ama. Muita gente ama demais essa apresentação. Sim. Eu não gosto muito, não. Aí foi quando fui eliminada. Você sentiu algum momento dentro de você que foi algo que eles tramam alguma coisa para poder prejudicar o candidato? Também teve um pouquinho, né? É. Mas vamos abafar o caso. Amém. Tá bem. Abafar o caso e vamos seguir em frente, porque as vitórias da frente são melhores. Foi quando, aí depois, teve toda aquela volta, né? Não sei se você viu. Teve toda a volta, o Matias me chamou para cantar Sim. de novo. Aí lá o Matias teve o bônus, que ele poderia escolher o que ele quisesse. Ele falou que queria que eu voltasse pro programa do Olha Raul Gil. isso, rapaz. Eu voltei pro programa do Raul Gil cantando o quê? Leão e o Cordeiro. Pronto. O mesmo lugar que foi Quando eu desonrado, voltei. né? Foi quando ele honrado. falou, você não vai cantar esse hino. Eu falei, eu vou cantar sim. Cantei e foi uma bênção. Eita, O Leão e o glória. Cordeiro viralizou também. Olha isso, Que já tá indo rapaz. para 5 milhões de visualizações no YouTube. No YouTube. E foi assim, foi uma bênção. Foi onde as portas começaram a abrir muito. Só que eu tava presa no Raul Gil.
Sim. Entendeu? Tava preso no Raul Gil, preso no Raul Gil. E outra coisa, nesse intermédio da minha saída e da minha volta, é onde entra a minha gravadora. Pois é, como que surge a questão da Todá? Viralizei no Deus Tremendo, o Gil já estava me conhecendo ali e tal. E foi quando ele encontrou meu Instagram. Tava crescendo muito rápido. Já estavam estudando você ali. Já estavam me estudando. Entraram em contato comigo, me ligou e falou: Vitória, você quer ser nossa? Eu falei: eu quero! A gente bateu um papo muito legal. Eu e o Gil são pessoas incríveis. Só para o pessoal entender. Tem o Raul Gil e tem o Gil. Viu? É outro, tá? O Gil é o da Todá, da Isso. Todá Music. Isso. E, gente, meu sonho era fazer parte da Todá. E eu falei, quando ele me ligou, foi assim... Foi sonhos através de sonhos, é o que eu costumo dizer. Através do sonho do meu pai, Deus realizou o meu sonho. Meu Deus. Que, assim, era sonhos de orações, né? Tipo assim, eu via as cantoras, eu falava, gente... Um dia Deus vai me fazer estar nesse lugar. E Deus fez. Meu Deus. E em breve tem novidades, tá, gente? Eita, em breve. cara. Tá bem perto. Pode nem dar um... Ai, nossa, dá vontade, mas não posso. Ainda não, calma Pera, aí, eu vou gente. dar um spoiler, Beleza, pode? pode. Esse Deus é tremendo. Pronto. Pronto, você já tá... Pega a visão. Pega a visão. Meu Pronto, Deus. eu vou dar esse spoiler. Só esse. Eu queria dar outro, mas não pode. Não pode ainda. Eu só não dou muito spoiler, gente. Minha boca é muito grande. É boca de sacola. Eita. Mas é isso. Esse Deus é tremendo, forte. Aí você tira suas conclusões do que vai acontecer, Meu do que vai Deus. ser, do que será. E é isso, tem novidade Mas já chegando. tá imaginando aqui, né, pessoal? Já tá imaginando. Não fecha a boca, Fagner. Aí foi quando eles entraram em contato. Aí, quando eu tinha saído do programa. Aí foi quando, na volta, eu já voltei, eu já conversei com o pessoal da produção, que Da a Todá Todá. queria. Ah, tá, Não, eu do conversei Raul da Gil, produção né? do Raul Gil. Eu falei, olha, eu não tô mais no programa. Eu posso ir? Aí ele falou, pode. Aí eu voltei, fui pra Todá. Quando tava na Todá, que eu pensei que eu já tava no Raul Gil de novo. Conta isso pra gente, como é que funciona tudo isso? Gente, meu Deus, foi assim. Eu fui eliminada numa sexta-feira, tinha saído do programa. Aí, ok. Só que aí, na segunda-feira, o Matias já falou, olha, que você vai ter uma participação lá no Raul Gil, você topa? Só que eu não sabia que ia voltar pro programa. Era só uma participação especial lá, algo... uma coisa de Natal, segundo eles, que eu iria fazer, uma participação porque eu tinha viralizado, crescido, o povo gostava muito de mim. E seria um baque muito grande para as pessoas para ver que eu tinha saído do programa. Sim. Aí foi quando saí do programa, foi quando na mesma semana que eu soube que iria voltar só para fazer uma participação, eu não estava mais no programa do Raul Gil. Sim. Aí eu falei, ai, poxa, saí do Raul Gil, e agora? O que vai ser de mim? Quem poderá me defender? Meu Deus, ainda nem aconteceu muitas coisas ainda, gente. Já saí, fui eliminada. Meu Deus. Aí que foi triste. quando o Gil me ligou. Aí quando o Gil me ligou, eu falei pro Gil, olha, Gil, eu saí do programa, só não foi pro ar ainda. Aí ele falou, melhor ainda. Olha isso. Já vim. Eu falei, preciso conversar com o pessoal do SBT, porque a gente tem um contrato. Ele, não, de boa, conversa aí. Aí eu deixei pra conversar no dia da gravação lá. Aproveitou o momento? Né? Aproveitei o momento da gravação lá do SBT, conversei, olha, não tô mais no programa, não faço mais parte aqui do SBT, então é o meu sonho estar na Todá. Sim. É o meu sonho, assim, eu tenho muita vontade de estar lá. E falei, olha, assim, eu sonho com isso, eu entrei no Raul Gil pra isso. Falou. Falei, eu tenho pra isso. E eles, não, então tá bom, pode ir. Aí foi quando eu assinei o contrato com a Todá. Quando eu assinei o contrato com a Todá, teve a outra gravação que eu já voltei. Voltou Entendeu? Voltei já pro programa. O programa Que Raul teve a Gil. participar o feat lá com o Matias. Matias. Cantei Leão e o Cordeiro, voltando com tudo. Foi bênção pra honra e glória do Senhor Jesus. Vitória, para quem não entende, eu tenho certeza que tem muita gente que tem curiosidade. Como é que funciona essa questão de contrato de gravadora? Como é que funciona? A gente tem que respeitar, né, os contratos. Tipo assim, eu não... Sobre a questão do contrato do SBT com a Todá, é porque o SBT, ele tinha o contrato do meu direito de imagem. Sim. Entendeu? Então, a Todá também é uma empresa. Isso. Então, para a Todá, a gente precisaria fazer outro contrato, só que com a Todá. Só que como eu tinha um contrato com o SBT, dava um choque de contratos ali, entendeu?
Mas aí foi tudo conversado entre eles. Eu sou só a pessoa, entendeu? Eu sou só a imagem. Foi tudo conversado entre eles, foi tudo acertado entre eles e deu tudo certo. Inclusive, assim, quando eu pedi para sair do Raul Gil. E outra coisa, eu pedi para sair do Raul Gil foi pelo fato... Eu vou falar aqui, que antigamente eu não falei, né? Eu saí do Raul Gil pelo fato do meu pai estar trabalhando muito. Sim. E porque eu estava tendo muito convites para agendas. E eu estava dispensando todas e eu não tinha tempo para ir. Porque as gravações no SBT eram na sexta-feira. Sexta-feira. Tipo, de 15 dias, sexta-feira. Sim. Os eventos me chamavam para sábado e domingo. Não dava tempo. Sexta-feira eu estava em São Paulo. Isso. E eu estava perdendo todos os eventos. E meu pai trabalhando muito. Então, a gente estava fazendo um sacrifício. Eu falo que hoje em dia é sacrifício de tolo. Por quê? Porque as pessoas hoje em dia, elas querem sempre mais. Exatamente. Mais. E eu não sou assim. Para mim, se aquilo dali já tá bom, ótimo. Entendi. E eu já estava no programa. Eu já tinha sido contratada. Sim. Pela gravadora. Eu já estava ali olhando pelos olhares materiais, né? Sim. Eu já estava com seguidores. Já tinha convite para os lugares. Sim. O que eu queria mais naquele programa? Não é sede do desejo de sempre querer sempre mais? Querer crescer mais e mais. Eu não, mais. eu ficava o tempo todo, toda vez que eu me apresentava, eu falava, gente, Chega. eu tô tomando o lugar do sonho de alguém. Eita, fala Entendeu? De você, Vitória. Eu tô tomando o lugar do sonho de alguém, porque lá tem 5 cadeiras, eu tô sentada no sonho de alguém. Eu sonhei para estar aqui, mas eu sonhei para estar aqui para realizar outras coisas. E essas outras coisas que eu sonhei já foram realizadas. E eu cheguei no meu pai e na minha mãe, eu falei, pai, vê se eu tô certa nisso. Eu conversei direitinho com todo mundo, literalmente com todo mundo. Conversei com o Matias, que tinha voltado, Sim. Conversei com o pessoal da Todá, conversei com meus pais. Falei, eu tô certa de querer sair? É bom. E eu tava no melhor momento no programa, Meu tá? Deus. Tava toda a apresentação, tava só, elevando sempre o nível, mais. Entendeu? Já caiu na graça das pessoas, isso, né? As pessoas já estavam gostando muito de mim. Mas eu não tava me sentindo bem ali, entendeu? Não tava mais aquela coisa de que eu falasse, ai, tô me apresentando, tô bem. Não, eu já tava me apresentando, eu falei assim... Eu já tava me apresentando, assim, já tava me sentindo... Eu falei, meu Deus, não, tá errado isso. Aí foi quando eu pedi pra sair. Só que o programa cortou a minha fala, né? Então... Uai. Não deu pra me falar. Eu tive que gravar um vídeo, fazendo um pronunciamento. Para suas redes sociais, né? Para minhas redes sociais, falando, eu saí por isso. Na época, eu dei outro discurso, né? Sim. Pelo fato de contratos e etc. Sim. Hoje em dia, não preciso mais, então eu falo que foi por conta do meu pai, que estava trabalhando muito. Sim. Foi por conta das igrejas. Eu precisava gravar também na gravadora. Então, estava tudo empacado ali. Meu Entendeu? Deus. Quando tava tudo empacado. Quando eu saí de lá, caminhou. Entendeu? Olha isso. Deus começou a fazer infinitamente mais. Porque ali também não tem ganho nenhum, né? Não teve. O ganho que tem é ali da visualização. Isso. Visualização e visibilidade. Fora isso de dinheiro, eu recebi o dinheiro, não foi que 7 mil reais? Recebi 7 mil reais, eu dei pro meu pai, a gente usou o dinheiro. Sim. E foi isso. Aí abrimos as agendas. E começamos a ir para as igrejas que já estavam me querendo faz tempo. Porque foi bom tu falar isso, porque todo mundo tem um sonho de ir para a televisão, tem um sonho de participar de um programa como esse. Só que também muitas pessoas pensam que quando você chega lá, você ganha muito dinheiro. Não ganha, As gente. TV te pagam muito por isso, entendeu? O que você ganha ali, a visibilidade, vai ser do seu suor, do seu trabalho, de como você vai trabalhar na internet, de com que pessoas você vai se alinhar, que vai vir os ganhos depois. Mas depois, assim, a gente participa desses lugares, é bom, a gente fica sendo conhecida. Onde eu vou, as pessoas param e falam, você é a menina do Raul Gil? Olha aí. Então, se eu não tivesse participado do Raul Gil, ninguém iria me conhecer. Então, eu não sou ingrata a isso. Amém. Isso. Mas, claro que teve grandes custos. Mas, assim, Deus ele vai abençoando a gente depois. Exatamente, né?
bora pra cima. O que nós entendemos é que o Senhor usou essa situação para poder, né, aquilo que ele prometeu, ele cumprir, né? Isso. E foi exatamente o que ele prometeu. Foi um meio que ele usou, né, para poder hoje tu tá aqui, né, sendo conhecida como a Hoje, Vitória Lima. Sim, Vitória Onde Lima. passa é a menina do Raul Gil. É a menina do Raul Gil, a Aquela menina é do Deus Tremendo. do Deus Tremendo. Do olha Deus aí. Tremendo, o Leão e o Cordeiro. Aquele é o pai da Vitória. O pai da Vitória, desse jeito. Esse é o pai da Vitória. Só é o pai da Vitória? Não é mais, é conhecido como o pai da Vitória. Vitória, vamos agora para o seu ministério. Essas agendas, né, de um canto para o outro. Tem um testemunho que te impactou muito, que você não esquece? Quando a gente toca no assunto, você lembra? Olha, todo lugar que eu vou, sempre há uma coisa nova, entendeu? Amém. Que acontece. Então, assim, foram todas experiências parecidas, entendeu? Entendi. Antes do Raul Gil, hoje em dia, querendo ou não, eu acho isso horrível, horrendo para o nosso meio. Inclusive, à tarde, a gente estava conversando com o pessoal que estava lá em casa. É muito feio que hoje em dia as pessoas só tratam bem quando a pessoa tem nome e tem fama. Meu Deus, muito forte isso. Isso é muito feio pra Muito gente. feio. Muito feio. Pro meio cristão, A né? maioria das igrejas só trata bem quando a pessoa tem nome, tem influência. Só isso. Exatamente. Então, antes eu era muito humilhada nas igrejas. É bom tu As falar isso. pessoas não me abençoavam. Hoje em dia já é diferente. Por quê? Porque, querendo ou não, Deus nos abençoou e hoje em dia tem a fama, tem o nome. Não acho isso ruim, mas eu fico pensando nas pessoas que não têm. Que ainda tá começando, né? Entendeu? Tipo, eu fui tratada bem, mas e se fulano chegar aqui, será que vai ser tratado bem também? Porque é desse jeito. Hoje em dia, querendo ou não, é a realidade. É a realidade. E eu acho isso muito feio, mas querendo ou não, é o que está acontecendo, né? O sistema não tem o que mandar, eu recebo o convite e eu vou. Exatamente. Entendeu? A pessoa vai, me chama e eu vou. E a gente tem feito a obra aí, aos 4 cantos do Brasil, aonde tem chamado a gente vai, não reclama. Ai, se não tem aeroporto, a gente vai de carro. Amém. Ai, se não tem o carro, a gente vai de ônibus. Ai, se não vai de barco, só tem rio, vamos de barco também. No Pará entendeu? tem muito isso, né? Hoje em dia, os obreiros, os irmãos, os ministérios, têm o dom, Deus dá o dom. Eita, glória. Deus dá o dom para a pessoa ainda quer exigir de como usar o dom. Eu não, menino. Se Deus me deu para cantar, eu vou cantar onde Deus mandar. Meu Deus. Entendeu? Essa semana a gente estava no Mato Grosso, andou não sei quantos mil km de Santa chão. Terezinha. Santa Terezinha. Quinta-feira eu já vou para Terezinha, para Piauí. E 1.600 de carro. Então, hoje em dia, as pessoas não querem exigir demais, entendeu? Tem igreja que não pode e fica exigindo, mas tem igreja que não tem as condições e fica exigindo, fica querendo cobrar. Tem cidade aí onde a gente chega, os cantores, sempre, os irmãos da igreja sempre ficam se queixando. Eu fico com vergonha. Infelizmente. Ai, a gente tentou entrar em contato com o cantor tal, só que cantor não vem porque o aeroporto mais próximo é 100 km. Eles só é 300, eles não andam 300 km de carro. Isso é feio. É feio demais Dá um pra recado gente. pra esse pessoal aí. É feio demais, gente. Bora reagir. Deus nos levantou. Nós somos uma nova geração para fazer a diferença, não para continuar a mesmice. É algo novo, é coisas novas. É para a gente cantar e pregar aos 4 cantos que Deus enviar. Muito forte. Enviar a palavra a todo lugar que a gente for, não só aonde nos convém. Verdade. Entendeu? Deus quer nos levar lá dentro das tribos dos indígenas. Eita. Deus quer nos levar lá dentro da periferia, onde ninguém tem dinheiro para pagar o seu cachê. Deus quer levar a gente aonde não vai carro, vai só barco. Aonde não vai de barco, vai de pé. É onde Deus quer que a gente vá, entendeu? Meu Deus. Deus quer que a gente leve a palavra dele. Deus nos levantou para levar a palavra dele aonde muitas pessoas não conseguem ir. Eita, aonde a rede social não vai, aonde os pastores presidentes não conseguem ir. Tem nós aqui, nós somos os servos, que a nossa função é essa, Fagner. Exatamente. A nossa função é essa, levar vidas ao reino, não fazer eventos para nós mesmos.
Entendeu? Disse tudo, Esse Vitória. é o nosso propósito aqui na Terra. Esse é o meu propósito na Terra. Entendeu? Aonde for ter vidas para Jesus, mudança, transformação. Não a mesma coisa de sempre. Eita, muito forte isso aqui que a Vitória disse, ó. Ó, Deus sempre quer usar a tua vida como um canal de bênção onde você colocar a planta dos seus pés. Por que que eu sempre digo isso, ó, Vitória? Tem pessoas que você vai ter acesso que eu nunca vou ter acesso. Tem pessoas que Exatamente. eu vou ter acesso que você nunca vai ter. E quem vai falar de Jesus para essas pessoas? Então, talvez o Senhor está querendo levar essas pessoas que você acabou de citar para poder fazer um show, para tocar pessoas por conta de cachê, por conta Eu não reclamo sobre valores, até porque tem muita gente que não entende sobre os valores, né? Sim. Eu não reclamo de valores por quê? Porque cada um tem o seu valor, entendeu? Exato. Eu acho feio eu chegar numa igreja e a igreja ter o dinheiro para pagar o cantor e o cantor não ir porque não quer ir de carro. Meu Deus. Eu acho isso feio. É isso que eu acho feio. Uhum. Eu acho feio eu chegar numa igreja que a igreja tem dinheiro para pagar e vai abençoar o cantor e o cantor chegar lá e menosprezar os irmãos. Meu Deus. Eu acho feio a igreja ter o dinheiro, abençoar o cantor, abençoar a vida do cantor, do pregador e exigir hotel, exigir 5 estrelas. exigir hotel 5 estrelas, exigir tipo, não, gente, é isso que eu acho feio. Sim. Eu não acho feio o cantor ser honrado, claro que é muito caro, gente. Ó, eu vou falar aqui, ó, um cantor andar com uma banda é muito caro. Tem a gente tá despesas, vendo né? esses dias, é muita despesa, é muito caro. Então, por isso que a gente cobra o valor que é para ser cobrado. Para mim, sobra quase nada. É muito importante você dizer isso, Fica Vitória. tudo na estrada, fica tudo em comida, fica tudo em Logística. gasolina, fica tudo em logística. Sobra quase nada, porque tudo é porcentagem para cá e porcentagem para cá, e tem assessor e vai. É muita coisa. Por isso que às vezes as pessoas ficam falando, ai, fulano cobra não sei quantos mil e cobra não sei quantos. Vai ver por trás, gente. Tem Não, toda às uma vezes não estrutura. sobra bem pouquinho pro cantor. Tem toda uma estrutura, uma Toda a logística, estrutura, né? e tudo por trás. Então, eu não falo de valores, eu falo sobre essas coisas bestas, assim, que ai, me mata, Detalhe gente. pouco, né, cara? Coisinha pouca, coisinha mínima. Pouca, coisinha mínima. Mas fazer o quê, né? Que Deus possa dar um saculejo. E Deus tá dando esses dias, tá dando em alguns já. Meu Deus. Dá um saculejo, um negócio que vai acontecer. Meu Deus vai Deus. fazer. Jesus está voltando, nós temos que se consertar. Eu falo nós porque eu também estou no meio, né? Exatamente. Então, todos nós que Nossa. tá no ministério, tem ministério, estamos na caminhada, nós temos que abrir os olhos. Amém. Glória a Deus. Vitória, esse bate-papo tá muito... Vai ter que ter Meu parte Deus, 2, galera. Vai ter que ter parte 2. Vocês querem a parte 2? Gente. Deixa aqui nos comentários. Fala aí pra eles aí, Vitória. Fala aí pra eles. Comenta aí, gente. Deixa aí, ó. Queremos parte 2, queremos parte 2. Se vocês querem a parte 2, já deixa aqui nos comentários. Manda pra todo mundo o link aí, tá? Queremos aqui agradecer os nossos apoiadores. Clay, da Barbearia do Clay, né? O meu produtor vai colocar aqui na tela. Queremos aqui agradecer o Clay, da Barbearia do Clay, né? Na Avenida Alameda Câmara Filho. Você que precisa fazer um penteado legal, a gente passa lá e dá um grau, viu, Vitória? Vamos lá, Autopet. A gente vai lá. Viu, seu Gerson. Seu Gerson? Olha lá, ó. O seu Gerson vai lá fazer o penteado na barbearia do Clay, arrumar a barba, viu? Ó, tá ganhando agora um corte de cabelo, barba, sobrancelha, tudo lá, viu? Eita, Pronto. Oferecimento Barbearia do Clay, sempre apoiando aqui o podcast, o Crente Raiz. Agradecemos aqui também Sams, proteção veicular. Você que ainda não tem a proteção para o seu veículo, moto, carro, tudo aí, procure ali a Sams, coloque ali o celular no QR Code, está ali as informações, tá? E também queremos aqui agradecer Óticas Prisma, meu amigo Pastor Lucas, Avenida Mangalô. Você que precisa fazer um exame de vista, né, computadorizado, precisa fazer um exame de vista, vai ali na Óticas Prisma, na Avenida Mangalô, aqui em Goiânia, né? Inclusive, fiquei sabendo que a Vitorinha já foi lá fazer aquele exame, né, Já Vitória? foi. Eu só tô sem meu óculos. Perdão, como é o Lucas. nome? Perdão, Lucas. Olha aí, ó. Meu arrumador de vista. Olha, quem arruma as vistas. Quem arruma as vistas da Vitória é o Lucas, É o né? Lucas. Óticas Prisma, amigo do seu Gerson, né? Pastor Lucas, aquele abraço, tá? Todos aí da Ótica Prisma, sempre apoiando aqui o programa O Crente Raiz. E você que quer contribuir com esse programa para ele continuar no ar, tá aqui o QR Code, vai colocar aqui agora, né? Tá hoje não?
Então depois nós coloca, viu, galera? Coloca na descrição. Link da bio tem um link, tá? Você pode chegar lá no link da bio. E outra coisa, pode deixar aqui nos comentários também, que a gente vai entrar em contato com você. Você que queira apoiar também esse programa, esse podcast, para ele continuar no ar. Amém? Glória a Deus. E o link está na descrição, tá? E a gente vai colocar também lá no Instagram, o Crente Raiz. Segue lá também o TikTok, Crente Raiz, as outras plataformas aí. Beleza? Vitória, vai ter que ter a parte 2, né? Vai ter que ter parte 2. Em nome de Jesus. E qual que seriam as suas últimas palavras para quem te ouve nesse momento? Quem tem um sonho de cantar, que já está quase desistindo do sonho, o que você diria para essas pessoas? Não desista, não pare, tudo é um processo. Todo cantor, todo pregador, todo profeta, toda pessoa que tem um ministério tem que passar por processos e por lutas, dificuldades, por provas. Porque quando a gente passa pela luta, pela prova, pode ter certeza absoluta de que a vitória, a bênção vai ser muito grande, entendeu? Se você estiver passando por um deserto, pode ter certeza que Deus, a vitória vai ser maior na sua vida. Então, não desista, creia, corra atrás dos seus sonhos. Olha, Deus fez na minha vida. Se eu estivesse lá enfurnadinha, dentro do meu quarto, lá no interior do Pará, quem disse, Fagner, que Deus iria fazer alguma coisa na minha vida? Mas porque a gente regaçou as mangas. Meu Deus. Pegamos o carrinho, descemos o baixão pra Goiânia. Viemos morar aqui. Não precisa você vir pra Goiânia. Eu tô só falando aqui, um exemplo, né? Você tem que arregaçar a manga, correr atrás, acreditar nas promessas, acreditar nos seus sonhos. Promessa mais sonhos, juntou, pronto. Realização de coisas perfeitas na sua vida. Deus abençoe todo mundo, viu? Um abração. Amém. Foi um prazer estar aqui. Deus abençoe. Não desista. Não desista. Vitória, deixa aí seu contato para quem quiser te levar em alguma igreja, quiser levar num evento. Gente, meu contato. Pera, eu vou olhar aqui agora. Ó. Isso. Era para você me falado antes. As suas redes sociais também, deixa para todo mundo Tá bom, acompanhar. vou botar primeiro meu Instagram. Meu Instagram, vitorialima.of. Pronto. vitorialima.of. Ou então você bota Vitória do Raul Gil, vai aparecer minha cara. Bota no Google, fala assim, Vitória do Raul Gil, Vitória Lima, pronto. Já aparece. Falar o meu contato aqui para todos vocês, que provavelmente mês que vem a gente já vai abrir as agendas para 2026. Olha aí. 62 98247 7694. 62 98247 7694. E é isso, gente. Vai ser uma bênção estar junto com todos vocês. Vai estar falando com a Karine, minha assessora. Pronto. Esse é o contato para você que queira levar Vitória no evento, né, na sua igreja. Já está aí as redes sociais. Vitória, nós queremos aqui agradecer, tá? Por ter aceitado o nosso convite, né? Agradecer seu Gerson, né? Conversamos com ele aí, foi na hora, né? Foi pronto, né? Já falou, não, vamos sim participar do Crente Raiz Podcast, né? E nós cremos que vai edificar a vida de muitas pessoas e vai tocar a vida de muitas pessoas em nome de Jesus. Prazer foi todo meu de estar aqui, que Deus abençoe. Amém. E vai ser uma bênção em nome de Jesus. Crente Raiz aí, todo mundo aqui, um dia o Brasil todo vai conhecer. Eita, glória. Aleluia. Obrigada. Deus te abençoe, meus queridos. Esse foi mais um Crente Raiz Podcast, tá? Lembrando, compartilha, manda para todo mundo, tá? Deixa seu comentário aí e já deixa aí que você quer a parte 2, beleza? Tchau, gente. Tchau, gente. Beijo. Tchau, tchau. Eita,